सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वित्तात्तिहं पुनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्मांबरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Sangoja sangsritir hetu asasya vihito dhiya sa eva sadhu sukritaha nishangataya kalpate. Sangoja sangsritir hetu asasya vihito dhiya sa eva sadhu sukritaha nishangataya kalpate. Gauriya Gosipati, Gaudiya Gostipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que por conta de luxúria barata, de uma maia barata, uma ilusão barata, as almas condicionadas querem pular dentro do fogo e destruir sua vida espiritual. Elas não conseguem nem pensar como as almas condicionadas são atraídas por essa luxúria barata e se sacrificam a própria vida aos pés de Lótus de Maya Devi. Elas não querem sacrificar a própria vida aos pés de Lótus do Guru, dos Vaishnavas e do de Senhor Supremo, do Bhagavan. Oh meu Deus, todas elas pulam para dentro do fogo. Elas não estão prontas para aceitar. Elas não estão prontas para aceitar a verdade absoluta. Para aceitar a verdade absoluta, você precisa de sorte. Se sua sorte for ruim, Prabhupada uma vez perguntou, muitos devotos perguntaram, Prabhupada, por que eles não aceitam a verdade absoluta? Por que eles não fazem bhajana? Como eles poderiam? Se a sorte deles é muito boa, aí sim eles conseguem aceitar. Mas todos não conseguem aceitar. Depende dos samskaras precedentes. Dos samskaras sujos do passado. As pessoas, então, por conta desse samskara sujo, fazem essa escolha de pular em Maya. Eles fazem sangue, eles se associam e se influenciam o comportamento uns dos outros. Sem sanga, ninguém consegue viver. Até um tigre também se associa, se relaciona, o elefante também. A cobra também. Cada um de uma maneira, mas todos eles fazem sanga. Sem sanga não existe vida. E essa relação, essa conexão é o que é responsável pelos samskaras que você acumula. O samskara é muito importante. Alguém poderia declarar, eu sou um brahmana, mas se seu caráter e seu comportamento não provam isso, você sabia que Ravana é de uma família elevada de brahmanas. Mas veja seu comportamento. Ravana é um brahmana? Não. Mas ele era descendente de uma família de brahmanas. Ele sabia o Shastra de cor. Então, quando ele fazia a adoração do Senhor Shiva, Ravana mostrava uma grande erudição, de acordo com a estimativa deles, né, desses personagens, dessas personalidades, não de acordo com o Shastra. Quando ele adorava Bole Baba, o Senhor Shiva, ele fazia versos em sânscrito imediatamente, compunha, criava versos no instante. Ele tinha uma grande capacidade. Diariamente, novos versos ele pronunciava. Mas Ravana continua sendo Ravana. Não mais do que isso. Ele pode dar dor para todos. Então, alguma vez, algum devoto da Gaudiya Mata, eles costumavam pedir permissão para Prabhupada. Prabhupada, você diz, não vá lá, onde nós vamos? Onde nós podemos ir? Ele dizia, não vá naquele templo, não vá ali, não vá naquele ashram. Onde nós vamos então? Nós precisamos ir em algum lugar. As almas são tão irrequietas que elas não conseguem ficar paradas num lugar só. Elas são chanchal.
they are going to give energy to Mayadevi. Elas estão o tempo todo dando energia para Maya Devi. So Prabhupada speaking, well, if you Então like Prabhupada diz, to bem, go, se você quiser ir they like to go to here and there to hear Kirtan, para ouvir o Harikatha. Kirtan no Harikatha, Prabhupada says, don't go. Prabhupada disse, é melhor não ir. All your success depends upon Todo o seu sucesso how depende best possible way de you are going como to você vai concentrate concentrar on the right source. a sua atenção numa fonte perfeita. From where we are Você tem que selecionar uma fonte get perfeita. transcendental sound. Isso é o que vai lhe levar ao sucesso Not that espiritual. it's Da material onde vem sound and drama, o we can som hear. transcendental? Não um som material ou um teatro, o som de uma encenação. So, Então, Prabhupada used to say, Prabhupada well, costumava if you dizer, like to go at all, se você quiser ir, you can check out. Você At pode all checar. there is no se Namaparana. não existe Namaparana. At least you make sure that there is at Então, least no Namaparana. Você tem que se certificar que não existe Namaparada. Namabhasa Namabhasa. pode estar acontecendo, pode estar saindo dos That lábios you de must be sure about. pregador, If not so, mas não Namaparana, then Namaparada. by hearing from that Acharya, Porque se você ouve um acharya que está cometendo a parada, você perde sua consciência e você vai até um nível abaixo de zero de consciência. somebody can think Alguém poderia pensar that Gaurkishore Babaji que Maharaj Gorakshara Das Babaji Maharaj told Srila Prabhupada, disse para Srila My Prabhupada, Prabhu, meu Prabhu, don't go to the Brahmanda vá of Kali. para o Don't universo go. de Kali. It's all Kali there. Só tem Kali Yuga lá. Don't try to make any disciple. Não tente fazer nenhum discípulo. Don't try to get the association of any. Não se associe com ninguém. Don't get association. Anyone. Kaur Sangha Kurden. But externally we can see Mas externamente nós vemos. Prabhupada went to Calcutta. Prabhupada foi para Calcutá. Gaurkishore Babaji Maharaj used to mean Calcutta mean Kolir Brahmanda. Brahmanda of Kali. Gorakshara Das Babaji Maharaj They falava always Kalir Brahmanda, Brahmanda, o was universo thinking, de I Kali never Maharaj. gone to Calcutta. Ele estava falando de Calcutá. Prabhupada disse uma vez, eu nunca fui para Calcutá. I gone to Gaudiya Eu Math. fui para Gaudiya Math, ele respondia. Porque ele ia para Calcutá, mas ele abriu templos. Então ele dizia, eu ia para Vaikunta, não ia para essa terra de Kali, de Calcutá. Eu ia cantar as glórias dos Senhor Supremos. Nem por uma fração de segundo eu deixava que houvesse alguma lacuna. Então Prabhupada responde dessa maneira. Eu obedeci meu Guru Prabhupada, mas as pessoas externamente poderiam dizer que ele tenha violado suas instruções ao ir para Calcutá. E ele disse, eu nunca fiz nenhum discípulo. Você fez centenas de milhares de discípulos? Não, eu não fiz. Ele respondia. Todos eles são meus gurus. Eles estão me protegendo para que Maya não me toque. All jivas, whole world, Todas as jivas do mundo CC inteiro camera on me. What is colocam we? uma câmera de segurança What is sobre mim. any O wrong? que ele está fazendo? Se eu falar qualquer coisa errada, eles vão CC camera. pecar. Vão Acharya pegar. is CC camera. Always. Um acharya significa alguém que vive diante das Of câmeras de course, now segurança. there is different kind of procedure invented. Agora existem diferentes procedimentos, eles podem fazer o que quiserem de maneira inteligente, com inteligência artificial. He's doing this. Eles criam imagens. Now impossible Olha o que ele está fazendo. is the word which is Agora- found in the book of this foolish. Hoje em dia a palavra impossível foi encontrada no dicionário dos tolos. They can make it. And bad man can be projected as very good. Like films. In film industry. Como na If some indústria rich man cinematográfica, se um homem muito going rico to project you, have some interest. quiser You can projetar fulfill você, this interest, yes. Then você he vai- can project you as a big hero. eu vou fazer você de você um grande herói. One ordinary man, Um homem comum. I know he was in our locality. Ele morava In the aqui na gym nossa he used to localidade. go. Ele ia na I don't ginástica like aqui. his name. Eu não vou falar o nome dele para não Tá. contaminar. There was one order from government. Existia uma lei do governo It's so atirar, clean.
sangue frio. Brahmin family externally. Ele era de uma família bramínica como His Rava. schooling was done in a very nice school. Ele foi numa ótima But escola, finally he was involved in some. mas de repente ele se envolveu. After Enfim, ele that, se envolveu. there was an order in school. Shoot and E tentaram, a polícia mandou prendê-lo, matá-lo à vista, assim que encontrassem. Ele saiu, fugiu, foi para Mumbai, with no money, sem dinheiro, no nothing, sem no comida, bread, sem nada, chapati, nothing. sem chapati, sem nada. He is sitting in a cafe, Ele tea sentou stall, numa loja and de cried. chá e chorou. He has no information that Ele very não nice tinha tea stall. consciência de que era uma bela By casa chance, de there chá. was a very important director. E tinha um diretor de cinema muito importante. Young boy looking very nice. Ele falou, esse rapaz parece inteligente, tem boa aparência, por que você está chorando? But this is a fish. Ele falou, olha, aconteceu isso e isso comigo. A polícia mandou me matar, eu quero cometer suicídio. Ele falou, não, venha cá. You like to obey me? Você gostaria de me obedecer? Rice, chapati, whatever. Eu te dou arroz, chapati, eu te dou o que você You quiser. can obey me? Você vai me In obedecer? India, he was the topmost director. Esse homem era o maior diretor de cinema indiano. Oscar Award, Golden, Ganhou Oscar, ganhou prêmios from government, no governo, different titles. diferentes títulos ele That recebeu. man, Então esse diretor de cinema engaged him. By the meantime, he was contratou thinking esse about rapaz. whom to engage in this Ele character. estava pensando, quem que eu He vou already contratar wrote the story and was para thinking esse to, personagem? Eu já engage tinha in this uma character. história, eu estava pensando em qual ator poderia interpretar. Aí ele encontrou esse rapaz. Você pode interpretar, eu posso te ensinar. I can teach you. Eu te ensino. After this teaching, Depois ele and ensinou the film was super hit. e And from o government, filme foi um grande sucesso. and ganhou the um man prêmio. becomes E esse homem se tornou um herói nacional. big hero. Grande Super. herói. Uma super estrela. This Vejam way, como a your sorte luck, funciona. where your luck can take. Aonde sua sorte pode te levar, ninguém pode dizer. So everything depends upon association. Então, mas By tudo the depende da association, conexão, da sua relação com os demais. Isso muda a vida da gente. changing in the sense materialism. Muda como? I'm not going to Às say vezes a associação material, claro, faz uma mudança material. So Prabhupada used to say, you can go at least Faz uma where mudança there is no number. no âmbito da matéria. Você pode só ir, dizia Prabhupada, onde não existe nenhuma parada, onde ninguém está cometendo ofensas contra os santos nomes. And so far as the question Então, of quando Sangha disseram is para ele, concerned, se o Guru disse para você não fazer discípulos, você tem centenas de milhares de discípulos, ele respondeu, eles são meus gurus. you have given to me Então, o absolute tipo de association. associação que você me deu, Prabhupada speaking, Prabhupada disse, the kind of association, o tipo de relação, absolute de conexão association I absoluta que eu received from recebi my Guru Prabhupada, do meu Guru Padaparma, de Gorakshara Das, I need not get the association anybody. Babaji I Maharaj, need not faz com que eu não get the precise association. da I associação, don't care. da conexão com ninguém, de But relação com usually ninguém. without association, nobody Mas can. sem associação ninguém consegue viver. Somebody has to go for association. Alguém tem que But se this associar com association alguém. Mas essa is associação responsible for your é responsável samskara. pelo seu So you will samskara. have to think over and again. Então você tem que pensar de novo e de novo. From one source, Você ouvir o Harikata, hearing quem é a kirtan, fonte? exchanging Que kirtan view, é esse? Trocar exchanging pareceres view, filosóficos, taking some fruits or flowers, or aceitar anything from prachada it ou for alguma exchange. fruta de alguém, trocar All isso you com have to alguém. think over and Você tem que again. pensar With whom nisso you are. sucessivamente, com quem você If está not so, se then relacionando. you are going to spoil your Senão life. você vai destruir sua vida. You are going to spoil your life. No father can save you. Você vai destruir sua vida, nenhuma autoridade poderá proteger você. Kapilji Maharaj speaking to Então, mother, Kapila Maharaj fala com a sua mãe. Sambhojo Sangsate Hetuhu. Ele é um Actually, avatar de Krishna. this material life we are leading now, you have taken birth in America, here I am Então, taking birth. All of pessoas que you, nasceram nos Estados Unidos, they are taking outros birth in aqui. some place. Eu nasci na From Índia. some mother taking Alguém birth. nasceu de alguma But mãe, they are não? leading their life Mas eles according conduzem a própria to vida previous sanskar. de acordo com seus samskaras According to precedentes. previous sanskar. They are bound to, they are Eles assim driven são by their previous forçados sanskar. pelos seus samskaras They are precedentes. driven by their previous sanskar. Nobody can stop. They are Ninguém bound pode to. frear, And pará-los. karma fall,
E os frutos do karma, Whatever you have done in your o past que quer que life você tenha or feito in na sua this vida life passada ou previously, nessa vida that pressentemente, reaction you will have to suffer. essa reação você vai ter que receber. You will have to suffer. Você vai ter que sofrer o No resultado do father, que no você fez. mother, no Nenhum husband, pai, no mãe, son, marido, filho, ninguém you will have pode to suffer your own reaction of your impedir karma. isso. Você vai ter que sofrer a reação do seu karma. Avashyameva bhakta, kita karmam subha subham. Good or bad, Bom ou whatever ruim, karma o que quer you que seja like o to karma que propagate, você propagou, que você, whatever karma, good or bad, o que quer que venha, then you will have to suffer. você vai No ter que mother receber can- os resultados. Not that Nenhuma from children mãe I pode can- proteger o filho de receber os frutos do This karma. way, be Então, careful. dessa maneira, tome cuidado. Gopiji Maharaj speaking, Kapilaji Maharaj disse, actually we have no samsara. nós não We are temos living the real samsara, life nós now. estamos vivendo uma vida You material. have taken birth in England, here, there, London, Alguém nasceu na or Inglaterra, England, outro em outro lugar, or in the city, in the capital. na capital. But actually, we Então, all mas na are verdade, living material life. todos samsara. estamos vivendo uma vida materialista no But actually, samsara. in our sarup, Mas nossa if you look swarupa, nossa into forma your espiritual sarup, eterna, se você there pudesse is no olhar para samsara. ela, não existe samsara. If you Não. look into your sarup, Se is você there olhar para samsara? a sua forma espiritual eterna, lá não tem samsara. Sarup no samsara. You are bound to live material life. Você está forçado a viver a vida materialista por conta das suas reações. Every action has its equal and opposite reaction. Nós citamos essa lei. Be it E is toda applicable ação, also in a toda ação corresponde a uma lei oposta, if you uma give reação bad oposta e treatment to contrária. him, Se você maltratar then ele, you will have to suffer same você problem. vai sofrer a mesma coisa. Gurudev not expressing O any Guru não jealousy. vai expressar nenhum Gurudev tipo de not inveja. envious. O Guru não tem inveja. Gurudev is there in transcendental O platform. Guru está numa plataforma For treatment. transcendental. Only Ele nos for trata, treatment. Speaking heavy. fala de maneira pesada conosco para nos curar. Ordinary people, Pessoas of the common, ordinárias, they cannot speak heavy. aqueles que são comuns, They have no não right. conseguem falar com força. Only Eles não têm nem only esse direito. those who are pure Somente Vaishnava, os Vaishnavas Guru puros, Vaishnava, they can speak. somente eles I have podem no falar. right to speak heavy to Eu anyone. tenho o direito de falar de maneira pesada com ninguém. So, Tome cuidado. if you look into your sorrow, actually there is no samsara. Se But você where from the olhar samsara para a comes? sua swarupa, According to your karma, você vê que não tem samsara, mas de onde vem o samsara da sua vida? you are rolling De acordo down, com os part frutos do after seu part, karma, part que tem after nascido part, e you're rolling down. rolando Stop it! abaixo, If you are nascimento intelligent, após stop. nascimento, nascimento após Better you nascimento. can sacrifice Pare your com life isso. at the feet of Se você people. for inteligente, No practice. sacrifique sua vida aos pés de lótus do Prabhupada original. Por que você vai ter que se esforçar vida após It is vida? one kind of Se esforce non-stop agora. game going on. Você tem servido a ilusão sem parar. Shankaracharya told us, Shankaracharya disse, Punarapi maranam, punarapi jananam, punarapi matri jathare sayanam. Again you are taking birth from the womb of our mother. novamente você Again you nasceu are do ventre dying. da mãe. Again De taking novo birth. você nasce, de novo você morre, If you are de really novo você intelligent, you nasce, de stop novo this você cycle. morre. Se você for inteligente, você tem que Better parar com one isso. life you take trouble. É melhor você se esforçar uma vida Why you só. are going to sacrifice? Por que você vai sacrificar inúmeras vidas aos pés de lótus de Maya da ilusão? So Kapilji Maharaj speaking to Então, Mother, Kapila Ji Maharaj fala com a mãe. Sangu Samsita Hetu. This material life is responsible, Esse mundo material, your sanskar is responsible for the material. Because you o seu are samskara é responsável doing pelo sangha mundo with que você vive. unstable Porque você object. faz, você se associa, você se relaciona com objetos instáveis. Asat means Você faz you can't asatsanga. eternally Uma sanga é uma relação com coisas que não são eternas. that is called asat. Somebody can say, Maharaj, that man is very sattvic, very good. Aquele homem muito Sitting sáttvico, in the library, reading nice, Nobel ele está books, yeah. sentado numa biblioteca lendo livros que ganharam o prêmio Nobel, mas isso continua sendo a satsanga. Ele lê todas essas tolices. Ah, minha vida é cheia de desfrute. But they are doing a satsang. Because that Mas essa Nobel, conexão all não é, that, é material, porque whatever you are aquele saying, prêmio all Nobel the man falou de written, coisas materiais. The man written, he is material,
O que ele escreveu, o que o autor escreveu é material. Seus pensamentos são materiais. Ele é material. Por que você vai se relacionar com eles, destruir sua vida? Você não consegue ver o passado e o futuro. Você não consegue ver. Esse é o arranjo de Maya. Maya te permite focar somente no objeto do seu prazer. Maya é muito esperta. Maya não permite que você transcenda. E veja o que quer que vai acontecer. O que vai acontecer nós não sabemos. Maya é tão inteligente, ela pode permitir que nós vejamos objetos somente do nosso desfruto, que a gente não consegue olhar para o resto das coisas. Mas Guru e Vaishnava conseguem olhar para cima, para baixo, para o leste, para o oeste, tudo. A visão deles está aberta. Então, o Vaishnava enxerga o que vai acontecer. Eu posso fazer isso. Quem é você? Diz a alma condicionada. Mas ele vai encontrar esse tipo de problema, diz o Guru Vaishnava. Dessa maneira, porém, ninguém presta atenção no Harikatha, na verdade absoluta, que foram pronunciadas pelo Guru Vaishnava. Então, tudo é asat. Sat significa, se de alguma maneira, por sorte, você, sabendo ou não sabendo, consciente ou inconscientemente, você vai se associar com o Dhamma, com os santos nomes, com a Mahaprasada, com o Guru, com os Vaishnavas, com o mundo transcendental, de alguma maneira. Você não sabe como, mas se você consegue essa conexão. Jiva Goswami Pada escreveu muitas coisas a esse respeito. Suponha que um sadhu, eu vou dar um exemplo. Um exemplo proeminente. Nós já falamos de Ajamil, que por uma associação ele caiu. Associação através dos olhos, através dos ouvidos, através do olfato. Em qualquer fração de segundo, uma associação material pode lhe fazer cair. E uma fração de segundo de satsanga, de associação transcendental, pode fazer você se elevar. As escrituras dizem que 1 segundo dividido por 11 é o tempo necessário para que uma pessoa desenvolva total submissão. Você pode, não é porque você chegou agora que você vai ter que andar de maneira devagar. Você pode progredir imediatamente. Ele veio tarde, mas pela misericórdia do Guru ele pode se desenvolver tremendamente, pode ter um crescimento de consciência muito forte. Então, Ajamil, ele era um bom homem. O que você não entendeu? Se você não entende o que eu vou falar agora, você nunca ouviu. A Jamila caiu, não é? Agora, a Jamila mata pessoas, se envolve em uma série de pecados, em situações perigosíssimas. O que é que ele não faz? Ele bebe, faz isso, faz aquilo, aposta, vai para o bairro das prostitutas. Então, por chance, um time de sábios foi até a sua casa. Mas naquele momento a Jamila não estava em casa. A sua esposa era uma mulher muito perigosa. Então, mas um sábio veio ali no seu quintal. Então, essa senhora, se você pode ficar aqui no jardim, se quiser. Eles ficaram ali. E quando foram embora, a Jamila não estava lá à noite, ele chegou de manhã. A noite inteira ele estava fazendo
before farra. going to sadhu speaking, mother, Então, you are going to give birth to one baby. um sadhu falou: mãe, você vai dar à luz a um bebê. We can see is Mas nós sabemos not that baby is que esse bebê not what is called boy, not girl. So you can keep his name vai ser um Narayana. menino, não vai ser uma menina, nós podemos ver isso. Você pode chamá-lo de Narayana, esse é o nosso And pedido. Vadamil anyway going to obey wife. A Jamila obedeceu a esposa, então o menino foi chamado de Narayana. It is there in Pura. Isso está escrito nos This Puranas. way, in course Então, of dessa artery, maneira, Narayana, ao falar sempre o nome de Krishna, Narayana, 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 sente, coma comigo, Narayana, vamos. This way, always speaking Dessa maneira, ele sempre dizia Narayana. Narayana, Narayana. There is deep interpretation, I'm not going into. This way, Então, dessa maneira, this sadhu came esse sadhu veio. and that the wife, see, same thing happened with that, Pingala Vesha, A mesma coisa the aconteceu com famous Pingala Vesha, cross, Bhagavatam. a famosa prostituta que é descrita no By chance, Bhagavatam. one day, Que um Dattatreya, dia Dattatreya, he por came there, his acaso, courtyard, his cross, lady. ele foi até o lugar onde ela By morava, ela era chance, uma we prostituta. watching him, E nós, little bit impact. ele sente um certo impacto. After that, he changed. Depois disso ele mudou. You see, what is the effect of Sangha? Qual o efeito da You see, sanga? what is the effect, scientific effect of Então existe um efeito científico da relação da associação com as pessoas, night da time, sanga. Dattato resting there. Dattatreya dormiu uma noite só lá. Ele olhou para ela e mudou seu This coração. way, anyhow, knowingly or unknowingly, Ou ela if you mudou. develop some love Ah, to get in foi ela que contact mudou with e Guru se Vaishnava, conectou com o Dhamma, Vaishnava. Nama, Então, se você se conecta com o Vaishnava, com o Dhamma, com o Nama, isso pode mudar toda a sua vida. Sim, pode change your whole life. mudar toda a sua vida. So, Então, Prabhupada used to say this. Prabhupada costumava dizer dessa maneira. Prabhupada used to say. Prabhupada costumava those dizer, great exalted devotees, aqueles que são grandes though devotos they are going in the exaltados, assembly here and mesmo there, eles indo nesta ou but be naquela sure they assembleia, are not going to get saibam que association eles não with se associam com ninguém. In fact, they are going to give his De highest fato, association, good association to us. eles Is vão fornecer a going to melhor give associação, their sabe? own association to us. Eles nos dão a Same associação thing they pura did in Chaitanya. a nós. Mahanter Isso karya está escrito no nahi Chaitanya pamon Charitamrita. tarite, nijo karya nahi tobu jan paro ghari. A sadhu has no business. but still Um sadhu here não and there tem to help- negócios para fazer, mas ele vai de um lugar para outro para ajudar as almas condicionadas. to help bondage soul to come out. Ajudar as almas condicionadas a sair da ilusão. Eles vão. This way, Então, dessa maneira, or I can say sadhusutkritaha, mokshadaram aparvitam. This is, I am taking two sloka and join. It is also very good. But original então eu sloka estou is, somando dois Sambuddhi versos, sanskriti hetu mas o verso original é assim. Saeva sadhusutkritaha nishangataha kalpate. I mean, O que significa material modes of nature, que os três modos materiais da natureza que nós já mencionamos, natural qualities, I mean, sattva, raja, tama gun, o cannot Sattva, Rajas stay e in the Tamaguna, air eles não podem suspended. ficar Need no ar some de maneira force. suspensa. Essas gunas precisam de um receptáculo. Isso That significa means actually he is not going to mix with everyone. He can cut. que Though he is there, ele não vai se misturar all com bad ninguém. association, they are all around. But a sadhu, O sadhu, ele não vai se conectar com nenhuma associação, através de nenhuma associação negativa. Esse é o poder do Vaishnava. As pessoas comuns, se forem pregar, contaminate their life. elas se contaminam a própria That is vida. why Bhaktivinoda told, É por isso que don't Bhaktivinoda go for Thakur disse, não vá pregar. each and everybody can. They are idiot. They are number one idiot. Eles são os tolos número 1. They don't know. In bonded condition, if you go Uma to here condição- and there, you can get their association. That is the case.
você pode se associar com eles. Those elevated devotees, they are not Quem não going está to pronto para pregar, vai pregar, acaba se associando com os materialistas ao invés de ajudá-los. good association to them, they were there. Then Então, o sábio é aquele que se associa com as pessoas para liberá-las. Or I can say, Nishangattahi kalpate. If you are doing satsanga, Se você está fazendo satsanga, como? Através de Dadati Pratigrinati, eu dou e você recebe e dá de volta. follow. What kind of sangha? Que tipo de associação? Dadati, você deu algo e aceitou algo em troca. Dadati patiginati. Dadati Prachati asks Pratigrinati. something secret and speaking something pain to others. Então, Or exchanging views. você não deve falar coisas que tragam dor para os outros. So, Dadati patiginati. Dadati You are giving Pratigrinati. and taking something Porque from você heart. está dando algo e recebendo algo com seu coração. Dadati patiginati prichati guhyamakshati. Bhumte bhaya. You're giving something to Você está him, dando algo para each ele, one para has que ele to coma. This way exchange of view. That anyhow, E você come knowingly, algo, unknowingly, if you are going to exchange with some Dessa maneira, há uma troca. man, Se nós trocamos com pessoas que nós não sabemos nem quem é, bondage is a bond. então o condicionamento é um resultado Why you are going to exchange obrigatório. with a material man? Se você vai trocar com um materialista que não existe eternamente, que não tem consciência eterna, If you have the same exchange, se você tiver a mesma troca e por acaso você troca com o Guru, com o Vaishnava, isso pode ser a razão, a causa do seu, so Sangha is very important. da sua liberação. I was speaking Então, esse ponto é muito importante. Nós estávamos falando, to Uddhava, Bhagavan speaking. Bhagavan Krishna estava falando com Uddhava. Então, todos esses processos, Yagya, Sadhana, tapas, não me satisfazem. Satsanga pode permitir que você corte, que você corte essa, com objetos materiais. E se você se associa com a matéria, você não pode receber a associação transcendental. Então Bhagavan diz, não é uma historinha. Eu posso explicar isso de maneira prática. Muitas entidades demoníacas, muitos demônios, pássaros ou insetos, todos eles se associam com o meu devoto e podem receber benefício. Satsange, Bhagavan speaking, Satsangena hi daitya yatu dhana mrigaha khagaha gandharva apsaraso nagaha siddhyascharana bujjakaha vidyadhara manusheshu vaishyaha sutraha striyo antayaha rajastama prakatayo tasmin yuge anaga bahuvo mat padam praptaha Trashta kaya dhavadayuhu drisha parva valirvano mayaschata vibhishanaha sugriva hanumana niksho gajo griddha panika pataha vyadaha kubja braje goppo yagya patnyas tatha pare te sutiga tenadhita sutigana nupasita mahaktamaha aprata tapta tapasa satsangyatma upagataha. All nice. Este verso descreve essa relação de satsanga. Mesmo demônios conseguem, se associarem com os sábios, eles se libertam. Krishna diz, eles alcançaram sucesso para alcançar, eles conseguiram alcançar meus pés de lótus através de associação. Todos esses personalidades, inclusive personalidades demoníacas. Então, com certeza,
satsangena hi. Hi means affirmed. Ri, nesse caso, significa confirmado. Only by satsanga. Somente através de satsanga. Okay, nice. But we are not doing satsanga. Mas a gente não está fazendo satsanga. Guru Padma used to say, sometimes Guru Pada Padma costumava dizer, Dandavat. às vezes as pessoas vinham de fora. One you said they are kappa. Dandavata, eles diziam, o Gurudeva dizia, ele é um You have to throw trapaceiro. your false ego. Dandavata significa que você joga fora seu falso ego, mas se você não joga, Actually, que você, from heart, quando você fala Dandavata, quer dizer um teatro. Dandavat means Dandavata you will significa, have to throw your false ego. você precisa jogar fora You seu have to falso throw ego. your false ego unto the Spirit. All dirty there inside the heart of anybody. You have to throw while paying pranam. Você tem que jogar fora, Whatever. botar seu ego aos pés de lótus de Krishna. And by body, speech and Então, mind. através da fala, Your da Dandavat mente, das ações, a sua reverência deve ser like through by the help of body, speech and com a ajuda do corpo, da fala e da mente, não só pelo corpo. O corpo é um material, é um objeto material. Não basta você prestar reverências mecânicas. Talvez você fale Vanchakapatarubhyascha. Você aprendeu, decorou, agora você fala. Mas mentalmente você não dá você aos pés de lótus do Vaishnava ou de Krishna. Porque você quer manter a sua própria estratégia pessoal. Nós temos estratégias pessoais. Deixe Gurus Vaishnavas falar. Eu posso seguir minhas próprias ideias, minhas estratégias. Por que eu deveria me importar com eles? Entendem? Então, Dandavat Pranam significa jogar seu falso ego e tudo mais aos pés de lótus de Krishna. Então, como se quando você está ocupado, quando você está adorando uma deidade, você pode estar fazendo Abhisheka, Shila, adorando a Shila, mas vamos supor que você não tenha tempo de ir até o Ganges. Você coloca tudo, essas oferendas num pote. Se tiver um tempo necessário, eu vou até o Ganges, jogar isso aqui e posso receber água fresca do Ganges. Então agora, depois de um mês, Kartika vai acabar, você vai ter tempo. E você vai fazer o quê? Toda a água que você recolheu, tinha água suja no seu pote, cheia de sujeira. O que você pode fazer? O que você tem que fazer na verdade? Você tem que pegar esse pote e colocar o pescoço para baixo, o pescoço do pote para baixo. E aí toda a água suja sai. As flores secas, tudo vão para o Ganges. Então você pode pegar a água do Ganges, limpar, se lavar apropriadamente. Aí você vai lavar o pote também. Então você pega a boca do pote, põe embaixo da água e a água começa a entrar. Então quando esse pote está cheio de água fresca, agora você não vai virar o pote ponta cabeça porque ele está cheio de água fresca. Então da mesma maneira, quando nós vamos diante do Guru Vaishnava, nós prestamos reverências, as coisas sujas depositadas no nosso coração a gente tem que jogar fora. Os pés de lótus de Ganges, do Guru Vaishnava. O Guru Vaishnava é como o Ganges, são mais que o Ganges. Vaishnava darshan, immediately. You need to go to Ganga, take bath, then you Você can tem que give. tomar banho no Ganges. Darshane pavitra karo, ei tumhara. Mas o Vaishnava purifica mais do que o Ganges. Narottama Das Thakur escreve sobre isso. Mas para ver um santo, você se purifica imediatamente. Quando nós estamos andando na rua, vendo todos os demônios que passam, você não pode tomar banho a cada um. Quando você vê um Mayavadi, você tem que tomar banho. Com roupas
até de roupa. In Haridwar, O que fazer isso? Como fazer they isso? arrange my staying in nice place Eles arranjaram um lugar para so mim, that I can Haridwar, write so many books and que eu this. possa escrever And muitos every day livros. somebody coming with car and Todos taking os me there. dias. In Siliguri Eu also. venho de carro Or e me leva sometimes lá. I look for demon Mayavadi. Então, às vezes eu vejo um demônio Mayavadi, Mayavadi, Rakshas. um Rakshasa. O O que fazer? Eu Eu não posso tomar banho agora. Daqui a 5 minutos eu tenho que fazer o Harikata. Eu me lembro então, para me purificar dos pés de lótus do meu Guru Pada Padma. I remember Lotus Pita, Eu lembro dos pés de lótus de Guru or I Pada can Padma. remember the Eu Patik posso Pavan, me what you lembrar see in Jagannath, Lion Gate, you know, there is one Patik Aquele Pavan. Patita Pavana de Jagannatha que fica no portão do templo de Jagannatha. I already took bath, you Já cannot tomei see. banho I already took bath, imediatamente. where you cannot see. Took bath with clothes, everything done. Purified. Então Or assim a sometimes gente you se see I purifica. touching this. Às vezes eu toco tudo assim, para que nenhuma When that we contaminação. touching in people. Quando você toca Vrindadevi, você é That purificado. doesn't mean you can do all wrong activities and you can come and tell Baba told Isso não me significa que você to pode fazer um monte de pecado e vir se purificar dessa maneira. Não, não seja You can tolo. find the easiest way. Você tem que achar um caminho mais sábio, Not that. não This way, fazer assim. This way actually, Então, dessa maneira, whenever you pay pranam, quando quer and que you você get preste up, reverências, você that means you are levanta going to throw all your dirty, whatever dirty, e você joga tudo aquilo que for sujo quando você presta everything, reverência. whatever. And whenever you pay one chakra, get up. Quando você se Of course, you have to levanta, give your mind also. Then it is, you can get você tem que dar a sua mente também. Raman, você recebe esse Ramanujaya also resultado. told same thing. Ramanujacharya explicou a mesma coisa. Same thing. So this way, Então, dessa whenever you pay maneira, pranam and get up, no we que have que ele to presta get fresh. reverências? Our buddhi, our intellect can purify. Or we can throw the old ones, dirty, and fulfill. So, Então, Bhagavan speaking practically, O Senhor falou Satsangi praticamente. nahi, Satsangi nahi, Daitya yatu dhana, mrida khaga, all deer, all different kind, all birds, Todos os animais, todos os pássaros de diferentes tipos, Daitya yatu dhana, Raksha Ghos. Yatu dhana actually, inclusive os fantasmas, in Bengali we say witch, this, that. Yatu dhana, very dangerous. os seres astrais que são muito perigosos, Gandharva, os Apsara, Gandharvas, os Apsaras, os semideuses, os Nagas, Siddha, os Siddhas, Charano, Gujaka, they are staying in different os platforms. Gujaka, todos esses estão em plataformas diferentes dentro do Their universo. place is different. O lugar dele é diferente do nosso. Vidyadhara, Manusyaha, Vidyadhar, they are one kind of demigods. They are Eles são playing uma music, espécie de semideuses que instruments, tocam song, música. Vidyadhara. Manusyeshu, Vaishyaha, those who are Vaishya, Shudra, even women, Striya, Antayaha, they are outcasts. They Rajastama Prakritayu, Tasmin Yuge Anaga. He Nispa, He Uddha, Raudava, they time to time, de tempos em tempos. they got the association of Eles se my associaram devotee. com meus devotos puros, todos esses They personagens. all were successful. E todos eles com sucesso alcançaram meus pés de lótus. Then going to give one list. Então ele dá uma lista pequena, List is vast. So uma Bhagavan lista will vasta. Então o Senhor Supremo list, faz essa lista he can convince para us. que ele possa nos convencer da verdade. Bhagavan many such bonded souls. They all Bahavo Então, Bahavo. Mahpadam Praktya Trashta Kaya Dhavadayuhu Vishwavarva Pulirvanu Mayascha Vishanam. Bahavo means many. Bahobô significa significado. Mahpadam Praktya, they reached. Então eles They are alcançaram successful. meus pés de lótus. Quem? Trashta means Vidyasu. Até o próprio Vitrashur, que era um Ashura, um demônio. Trasto, Kayadavada Yuhu, Kayadhu, Madara Pulladmara, A mãe de Prada Maharaj Kayadu também alcançou os pés de lótus de Krishna. like Bhagavan speaking to Arjuna. O Senhor Supremo fala com Arjuna. Kunti is the son of Kunti. Então, Kuntayo significa o filho de So Kunti. here also,
E Kayadayo significa o filho de Kayado. Kaya Dhavadayoho. Kaya Dhavadayoho means Kayadhu Nandan, Kayadhu Nandan Prahlad. Kayadu, Nandan e Prahlada. Dhavadayoho. There is a big list here to cut short. You can give more example. Kaya Dhavadayoho. Okay, nice. Vrishaparva. Vrishaparva, que era o filho de Prahlada. Bali, que é o filho de Vishvaparva. Então, e o neto de Vishvaparva. É o filho de Bali Maharaj. E um grande demônio chamado Mayadanava. Ele é o maior engenheiro do universo. Ele é o melhor engenheiro dos mundos demoníacos. Mesmo Vishvakarma, que é engenheiro no céu, consegue superar. O que Vishvakarma não conseguiu fazer, ele faz. Mayadanava faz. Então, aqueles que são demoníacos, eles desenvolvem às vezes mais técnica, porque eles são fascinados pela matéria, por Maya, então eles adquirem mais tecnologia. Vibhishana também. Ele era um Rakshasa. Ele é o irmão de Ravana. É o irmão de Ravana. Então, Sugriva era um amigo de Ramachandra. Hanuman Maharaj é eternamente presente. Mesmo assim, ele vai interpretar esse papel. Mas ele é eternamente presente. Então, alguém tem que criar essas regras. Sugriva Hanuman Nikyo means bear. Bear means balu, you know. Who? Jambuvan. Como Jambuvan, o urso Jambuvan. Jambuvan is the incarnation of Ele é uma encarnação do Brahma. Hanumanji is the incarnation of Mahadev. Hanuma é uma encarnação do Sr. Shiva. Ninguém sabe disso. So, Sugriva, Hanuman, Nikyo is the Sanskrit word. Nikyo means Niksha é uma palavra em sânscrito que significa aquele urso. Nikyo, Gajo, Gajendra, you know. Gajendra também, o elefante. Está descrito no 8º canto do Bhagavatam. Era um grande devoto na vida precedente. Ele era Indradyumna Maharaj. Se associou com Narada Maharaj. Com Naradaji. Sugriva Hanuman Riksho Gajo Gridho Baniko Pataha. Gridho means Jatayu. Então, o próprio Jatayu, que está presente no Ramayana, aquele pássaro que luta contra Ravana, quando Ravana abduz Sita Devi naquela Vimana. Não era a verdadeira Sita que ele estava raptando uma sombra de Sita. Então, um homem de negócios estava lá. Então, é uma história que está no Mahabharata, Maharaj está citando. Então, existem inúmeros exemplos de diferentes seres que, por conta de satsanga, alcançaram a perfeição. Eu não posso contar a história de todos agora. Então, até caçadores que matavam animais mudaram e alcançaram a perfeição. A Kubja, que encontra Krishna, que era corcunda, ela encontra Krishna. Ela tinha servido Ravana. Que serviço? Ela tinha servido, feito cânfora, essências, fazendo como ungüentos para servir.
how much amount of chandan should be there, Então, how quantos much chandana kapoor, deve estar, how much quanta this, that, cânfora, all ratio. tudo ela sabia essas receitas. When you come in front of E ia diante Kamsa, de Kamsa, with no cloth, e Kamsa tirava a camisa e ela passava esses ungüentos nelas. they are king, E mesmo assim ela foi salva. Ela servia Kamsa, they are more than mas that. mesmo assim ela se associa com Krishna e alcança a perfeição. But nobody knows. The thing is very people. Eles pensam às vezes que You coming to make us essas almas que nos derrubam sejam grandes devotos. Oh, Maharaj, você veio me fazer cair, muito obrigado. here, long distance. Você veio de longe para me derrubar? Help us follow. Very nice. Que bom. So, Sugrivo Hanuman Rikho Gajo Girdho Paniko Patha Yadaha Kubja also, and Gopo, all those Gopikas there, those who are eternally present, that Gopika. Another Gopikas, the due to Então, their aqueles que service são there, eternamente in Nandisarana, presentes, yes. No. as Even in gopis, Chandokarana, they aqueles que all serviram Dandakarana, become successful. Rishi Muni, todos eles alcançaram sucesso. Os rishis, os munis, Gopikas that they used to give service to Rishi Munis. as gopis serviam os rishis e os Different munis. grades. Gopikas not Então, one. Yeah, different existem grades diferentes are graus de gopis, there. Not one type of gopi. mas isso é um único tipo de One from gopi. this heritage, another from this heritage. Uma vem dessa expansão, outra vem dessa outra expansão, Krishna, mas todas servem Krishna com diferentes e excelentes maneiras, de acordo com suas capacidades pessoais e todo o seu coração. like one squirrel, Como according to esquilo, its capacity, de acordo com a sua when we capacidade, help, quis ajudar. when Ramchandra want to make the bridge up to Lanka, Quando Ramachandra quis fazer uma ponte até Hanuman Lanka, Maharaj taking one e stone, big Hanuman stone, pega uma pedra and imensa, writing Ram, escreve o nome de Jai Shri Rama, Ram, Jai swing Shri into Rama, water, joga no and the oceano, water is floating. e a In pedra water, flutua. the stone is floating. This way, you are successful to make one. Hanumanji Maharaj, Hanuman all então other faz essa monkeys, ponte they com os outros were- macacos. Oh. Eles os ajudam. But in the meantime, one squirrel is saying, well, Então, I o also esquilo, want to no meio serve. tempo, disse: Eu How I também can quero serve? servir. Como eu I'm posso hand and servir? leg. Eu não tenho Then pernas e going braços. to roll down on the sand and going in water. Aí ele vai going roda- to sand. Give some sand also. Rolava Sand. na areia, This way, then jogava areia na ponte. Ah, sim, o esquilo. some devotee become angry. What E you uma are vez um doing? devoto ficou bravo: O que você está fazendo? Ramchandra, why not you Ramachandra try to get disse: the it? Por que você não enxerga a essência do seu esforço? Tá bom, ele não pode fazer muito, mas ele está ajudando. Tem gente que fala: Eu fiz um monte de seva. Mas se eu fizer seva de uma maneira muito precisa, sem laba puja pratista, então o Guru Vaishnava vai te dar atenção, vai dar atenção para esse seva. Então esses esquilos estavam tentando fazer seva. Talvez seja algo pareça que não tenha valor, mas está tentando pelo menos. Ramachandra faz carinho nele, nesse esquilo. Você já viu um esquilinho? Por isso que ele tem aquelas listas nas costas, por causa dos dedos de Rama. Então, dessa maneira, o Senhor Supremo, Gurus Vaishnavas, aceitam o seu humor e o seu coração, não os objetos que vocês oferecem. Eles aceitam a substância do amor, o significado das oferendas. Sugrivo Hanuman Riksho Gajo Girdho Baniko Patho Vyadaha Kubja Braje Gopo Yogyo Patnas Tatha. Now question is that I can go on explaining Então, eu vou explicar who they are all respective. quem é And cada how deles, they all como eles came out successful. alcançaram o sucesso um por um. Today discussion is there. Mas hoje a discussão de hoje vai ver um ponto They never gone through any books. surpreendente. Nenhum deles, dessas pessoas que alcançaram a perfeição que Krishna cita, leu nenhum Like livro, Jagapatni and Gopa como about them. Jagapatni e And Ara. Tena Gopa. Adhita Sutikana. They never gone through eles Vedas, nunca leram nothing. os Vedas nem nada.
They never gone to Vedas. Nunca leram. Tena adhita vida. They never gone through Vedas. No pasito mahatamaha. They never worshipped. Eles nunca They never adoravam worshipped any elevated personalities. personalidades elevadas. They Eles não adoravam ninguém so de nenhum Tena grande santo. adhita sutigana. No pasito mahatamaha. Then how? But they also never Então, como? observe any brata. Eles não observavam votos, Like these, there are different kind of bratas. nesses diferentes tipos de votos, não. No pasito mahatamaha, abrata tapta tapasa. They never gone through austerity and Eles não faziam penances. austeridade, No, nothing. autocontrole, nada. No worship, nothing. Não adoraram, não fizeram nada. They don't know. Even they have no idea what to do. Eles não sabiam, não saberiam nem o que fazer. Abrata tapta tapasa. Se quisessem. Only by satsanga. Mas somente por satsanga. Satsangyat mam upanaka. Only due to satsanga. Somente por Only conta and de satsanga. Due to satsanga. They were all successful to reach my place. Eles alcançaram o sucesso de What is alcançarem not meus pés de possible by baixo. yagya, tapa, O que não é possível finances, através de donation, yagya, de tapas, de doação, é mais fácil fazer através de satsanga, da conexão com o Vaishnava puro. So nice. Satsanga. Tão bela é a satsanga. Now Bhagavan wanted to say, Então, Bhagavan quis dizer, Ekivalena hi bhavena guppo gavo niga khagaha je anne muro dhiyo nagaha siddhya mam yod anjasa. Very easily they reach my lotus feet. They muito reach. facilmente eles alcançaram meus pés de lótus, diz Krishna, através da sadhusanga. They're actually foolish. Mas They're ignorant. They have no idea, no brain, nothing. os What tolos kind não of brain you têm can ideia, expect que não in têm a cérebro, What kind que of você brain vai you can esperar expect in a num deer? pássaro, They are driven by numa natural corça. instinct. Eles são But yes, movidos por um instinto it is interno, completely natural, right, mas é absolute. totalmente certo e absoluto. Show you from Venu Gita Eu posso mostrar or para Gopi vocês no Gita. Venu Gita I e na gone Gopi through Gita. within 10 years so many things. Eu You li, go, you can find. se você ler, você vai Bhagavad encontrar. Gita, Gopi Gita, No Venu Gopi Gita, Gita, no all Venu different. Gita, todas essas diferentes There you explicações. can find. Lá você They encontra have que no os idea, pássaros they are não têm birds. But when ideia Sri de Krishna serem Bhagavan pássaros. playing on the Mas flutes, quando Krishna is toca there, a flauta, then that Vansidhani, então essa it is Vamsidhani, a the flauta, birds, very small os birds, pequenos pássaros, sitting in a tree eles and sentados taking numas nice árvores, sleep, e very eles estão tentando green, comer nice, as folhas, newly grown, os brotos que nasceram. or fruits or something. Whenever that Vansidhani, Bhagavan playing on the flutes, Então that quando Krishna Vansidhani toca coming, na flauta, immediately those birds, they stop os eating. pássaros param de comer, Here, so para ouvir. sweet, nectar. porque aquilo é um som Birds eating. doce demais, é néctar. They like stand still, not moving. Eles ficam paralisados, sem se mexer. Gomata, their calf is very hungry. A vaca drinking sagrada water from the breast milk of mother. e o bezerro que está bebendo seu leite com fome. Whenever that Vansidhani, Então quando essa flauta, o som da flauta de Krishna vem, a vaca, o bezerro para de beber leite e as like orelhas a ficam glass, going to apontadas na direção do som, como um copo que quer ser ears like preenchido por algum sabor, por algum suco. to collect that rasa and drink. Então, com as orelhas, as vacas tentam coletar esse néctar e ouvir. Isso não é uma história, isso é um fato. Such an excellent place. Vrindavan é um lugar tão excelente que você não pode nem With this imaginar. materialized and Com dirty esses olhos mood, materiais, go to com Vrindavan, esse nosso humor get it right. contaminado, You cannot understand. nós não poderíamos entender Vrindavana. I have been there in Vrindavan. Eu fui para Vrindavana, eu fui para Jagannatha Puri. O que Vrindavan você you have viu? seen? Você viu Vrindavana? No, Não. cannot see with the material A eye. gente não pode ver Vrindavana com os So, nossos olhos materiais. Bhagavan speaking, Então Krishna disse, in Shastra, Guru Padma many times used to say, Baba, my son, Bhagavan is Baba Baba, meu Janardhan. Bhagavan always Ser going Supremo, to sempre accept my Baba.
Aceita a nossa emoção, a emoção pura do nosso coração. É nisso que Krishna presta atenção. Guru Padapadma costumava dizer isso. Algum Brahman speaking, Oi, say Brahmana mantra, disse, Krishna diga o Namaha, mantra, Krishna Namaha, Krishna, Vaishnave Namaha. Vaishnava But he Namaha. cannot pronounce. Mas ele não He is consegue making wrong pronunciar, ele pronunciation. pronuncia errado. He cannot speak Sanskrit properly. Ele não Wrong consegue pronunciation. pronunciar nada em But sânscrito. still, if he is Mas mesmo assim, speaking mantra from heart, a se ele está lawful pronunciando o relation, mantra com then o Bhagavan coração, can say, okay, no problem. então Krishna pode ouvir. Ele diz, So, ok. you can take birth in a high family. Você pode nascer numa família elevada. Maybe you have big Talvez você educational tenha qualification. muito estudo, Maybe you muita are good educação. looking. Talvez você tenha uma bela aparência. Maybe, but still, Talvez, mas mesmo assim, Krishna não presta atenção nisso. Hanumanji Maharaj speaking. Hanuman diz, Hanumanji Maharaj speaking. Hanuman diz no quinto canto, You look, veja, I took birth. eu tomei nascimento aonde? I am beast. Eu sou um I'm macaco. looking, I'm nice looking. Eu sou bonito? Não. Educational qualification. Eu sou educado? Sou estudado? Não. Eu sou rico? Também não. How Então como? Lakshanagraja, the elder brother of Como Lakshmanji Maharaj, o irmão mais velho de Ramchandra, Lakshmanji Maharaj, Ramachandra, o príncipe How Ramachandra, accepted? como que ele me aceitou? Eu sou um looking, animal, dirty looking. sou feio, eu pareço sujo. Ramchandra, out of his Como que Ramachandra, compassion. por conta da sua infinita compaixão, me aceitou como seu servo? So Bhagavan not going to think Então that Krishna não vai you pensar, took birth in Africa, você nasceu you na took birth África, here, there. você nasceu aqui, você Bhagavan nasceu will lá. accept your bhava. Krishna aceita a sua emoção. Se a emoção estiver pura, muito bem. High family, so I Se é can um go to brahmana de mountain. família elevada, então eu vou ver Krishna. Não, não é assim. Chaitanya Charitamrita está It is escrito. Siddhanta. Isso é Siddhanta. Bhagavan many times used to say, Guru Padapadma repetia isso. Kulin Panditer Bado Bhiman, Dinere Odhik Daya Karen Bhagavan. Gurupada used to say, those who are humble, these Aqueles que people, são Bhagavan humildes, going to pay attention. o Senhor preste atenção a Dinere eles. Odhik, those who are having growing humble attitude. Aqueles que Humble desenvolvem attitude, uma like Haridas Thakur. atitude humilde como Bhagavan Haridas giving Thakur. the highest honor. O Senhor deu a honra mais elevada. Bhagavan giving the highest honor to whom? Haridas Thakur, who took birth in Haridas Muslim Thakur. family. Nasceu numa More família than muçulmana. Sanatana Hindu. Because he Mais de was Sanatana Hindu. declared as non-acharya. Porque ele foi declarado Namacharya. And name is topmost. E o Nama, o nome do Senhor Supremo, é o que há de mais elevado. O nome de Krishna é superior ao próprio Krishna porque ele concede misericórdia. Então, se Mahaprabhu diz que Haridas Thakur Namacharya, ele tem o título mais elevado de todos. So you see, Então veja, e ele era de uma família caída. Ele não tinha um status elevado quando ele nasceu. Então, no Guru Padapada eu costumava repetir isso, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Aqueles que são humildes, Krishna presta atenção neles. Fica muito, Krishna fica muito feliz. Aqueles que nasceram em famílias aristocráticas, eu vi, eles expressam muito falso. A minha linhagem é mais elevada que a linhagem do Guru, do meu Guru, eles dizem. O Guru era um Brahmana e eu também sou Brahmana, mas a minha família é mais elevada. Oh meu Deus, quem fala dessa manhã? É um animal selvagem ou um ser humano? Cai na hora quando fala isso. Imediatamente. Oh meu Deus. Não desenvolva esse tipo de cérebro distorcido. Porque senão você comete ofensas. É melhor não fazer bhajana. É melhor você não fazer bhajana do que você cometer ofensas. Você pode ser salvo um dia, mesmo que você faça menos bhajana, não cometa ofensas. Aqueles que são muito humildes, Krishna vai prestar atenção neles. Hanumanji Maharaj diz, veja minha posição. Então, o irmão mais velho de Lakshman prestou reverências para mim. Então,
Savari, outcast que is não era so nem de uma casta baixa, ela era fora de casta. low Tão that you caída even cannot calculate. que você não pode You cannot calcular. count. Very tribal, Ele era de uma tribo, very low caste, uma tribal. casta muito Killing baixa. snake, Matavam this, cobra, that, comiam and isso, burning in the fire, queimavam no fogo e comiam. flesh. Comiam carne de qualquer From animal. that heritage, Então, dessa linhagem, Velivai, Savari, Vilivai Savari go to Ramchandra. foi até Ramachandra. Ramchandra E como accepted. Ramachandra pôde aceitá-lo? How? Aceitá-la. Era uma So I can mataji discuss day by day all important que things era so dessa that tribo. we Então can eu vou take discutir isso dia a dia inspiration para to que a go gente consiga se We inspirar a never fazer like to Haribhajana. become hopeless. A gente não quer ficar sem esperança. Sango Viver sem esperança não é bom. yasansate asusvito dhiya sa eva sadusukkrita nishangatvayo kalpate vanchakalpaturusi pasen vyoja patitan pavnebhyo vaishnavyo namo. Vanchakalpaturusi